O que você aprendeu? Qual que ficou para domingo que vem, você sabe? Foi bem assim, discriminado. Aprendeu 3 hoje, para aprender 3 domingo que vem. Foi perguntado, não tinha energia. É lembrado? Quem é dos irmãos aí que faz lembrar das 3 que foram ensinadas hoje de manhã? Quem? Sabe, irmão? 3 coisas que vocês aprenderam hoje, de manhã. Não pode ter esquecido. Porque ficou encomendado para... As outras 3 ficou para domingo que vem. Você aprendeu, irmão? Prestou atenção? Então é para isso que eu estou aqui. É porque nós vamos prestar atenção da agora em diante no que nós estamos aprendendo, e no companheirismo é para isso. É para a gente dizer, eu aprendi assim. Se o professor não está aí, não. Isso é bom que trazer destaque da escola, tá fresquinho, né? Pois Na é, memória. aí, agora então não é eu que vou chamar, estou chamando as crianças aqui, mas eu estou dando uma opinião que deve ser assim. É uma intervenção minha no companheirismo. É que os que estiver aqui na frente vai pedir destaque da escola dominical de hoje. Primeiro. Daí depois, se tiver mais tempo, outros vai dando outros destaques, né? Mas o destaque do dia. Aí eu creio que nós vamos pensar nisso, porque está sendo proposto agora. Vai fazer isso nos companheirismos. E aí então a pessoa na escola, a escola do dia vai ter alguma coisa para falar. O que aconteceu na escola? Aí, irmão, você já pode começar por aí com os jovens. As crianças estão meio assim. Até eu mesmo parece que não sei o que o irmão André falou sobre 3 coisas. O que foi as 3 coisas, gente? A mãe, eu acho que... Qual é a mãe aí que ficou bem inteirada nas 3 coisas que o irmão... Pode ajudar? 3 coisas que o irmão Anderson ensinou. Qual? O Josué não estava na escola e parece que não está agora também. Tem várias crianças que não estão. Mas... É o Gabriel? Então vem cá, irmão. É o mais pequenininho. O que o irmão falou foi da armadura de Deus. Ele Tá deixou 3 para o domingo, né, que vem agora, que foi o peitoral, capacete e espada, que ele deixou. E Essas ficou para 3. domingo que vem o quê? Hã? A continuação, né? Que ele falou só de... Acho que foi de 2 ou 3, eu acho. Aí ele vai falar mais 2 no domingo que vem. Então é isso, né? Como é que é, irmão Jesus? Você viu aí? Eu estou aprendendo com ele também. O capacete. Ele não estava na escola, mas ele disse do peitoral, do capacete e da espada. A menina As 3 falou coisas. que foi do peitoral ou foi do capacete? A menina lá. Foi do capacete? Ela falou do peitoral. Então ele estava explicando. E o Billy Júnior, ele falou do soldado, né? Ele reuniu tudo e colocou no soldado. Então é isso. Agora, se for agora, né, os destaques, não sei se é agora, a hora que for, vocês começam pela escola, os que tiver destaque da escola, de hoje. Amém. Como eu disse, é bom porque falar da escola, tá? A memória, né? O que a gente ouviu hoje de manhã é mais fácil do que o que ouvimos domingo passado. Então fica mais prático, né? E o professor, ele gosta de ver se os alunos aprenderam alguma coisa, né? Isso é bom. Vamos lá, irmão Danilo? Amém. Vamos então para os destaques da escola de hoje. Primeiramente, vamos aqui, já começar com o lado de cá. O destaque de hoje do pastor Benedito Filomeno, ele deu um alerta para os jovens e serve não só para os jovens, mas acredito que para todos.
Ele falou que ficou muito comum o rapaz chegar aqui na igreja e batizar, batizou e levou a moça e não vem mais, né? Desapareceu. Só chegou, batizou, ficou muito comum, achou bonita a moça. Aí batizou, aí levou a moça e nunca mais. O pastor disse, cuidado, né? Tem que saber se tem mesmo uma procedência, se realmente ele quer seguir a mesma fé. Isso. Se nós se importar com Deus, Ele se importará com nós. Destaque do pastor Benedito: quando Deus trata com a pessoa, ela nunca mais volta a ser a mesma. Esteja certo com Deus, Deus está certo com você, pastor Benedito. De hoje de manhã, do pastor Benedito: se você foi revelado, você não pode mais cair nas armadilhas de Satanás. Amém. O púlpito é para quem é ordenado por Deus. Um rapaz e uma moça cristão, em circunstância nenhuma, devem se envolver com alguém do mundo. Não perde a salvação, mas paga um preço. É da escola. Pastor Benedito, não importa o quanto você erre ou acerte, você estará lá. Mas é bom não descuidar. É o que me fez lembrar do que o pastor falou no comecinho da escola. Que ele falou, cuida de Deus, que Ele cuidará de você. Amém. Enquanto continuam os destaques, eu gostaria de convidar a mãe do irmão Leonardo para cantar um hino. Ela já se posiciona aqui. Enquanto nós vamos ter mais alguns destaques, ela já... Não? E o esposo, o irmão? Se ele tiver um hino para cantar, já vai se prontificando ali, já acertando a altura com o técnico ali do violão, né? Vamos para o próximo destaque. Amém. Mais destaques? Quem tem? Temos ali a irmã Miriam. Quando você ora e pede a Deus algo, você cuidado, você pode receber, mas nós aprendemos que temos que orar, mas temos que vigiar. A benção vem, você acha que é de Deus, mas você não examina se aquilo realmente é de Deus. Nem tudo que vem é de Deus. Pastor Calasso falou hoje uma história para nós, e isso aí ficou gravado. Amém. Temos mais destaque? O irmão William. Amém. O meu destaque é pastor Sebastião Calaça na sexta-feira. Nós não precisamos de um movimento pentecostal, nós precisamos do Espírito Santo. Amém. 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 Se tiver mais alguém com seu destaque, pode se prontificar. Enquanto você procura o seu destaque aí, nós vamos ouvir a saudação com o irmão Milton. Para mim que a esposa ia cantar e ele ia dar uma saudação para nós, mas vamos ouvir a saudação dele. Amém, igreja. Amém. Eu saúdo os irmãos na doce paz do Senhor Jesus. Amém? Eu sou novato aqui na igreja, eu não peguei o costume da igreja ainda, também achando muito estranho, porque cada igreja tem um modo de tratar, né? Amém. Agora, eu quero deixar uma palavra. Essa situação aí da paz, né? Não tem como ter uma tarde boa, né? Uma boa tarde sem a paz do Senhor. Sem a paz, né? Então, uma boa tarde com Jesus é uma boa tarde, né? Na paz do Senhor Jesus. Então, porque nós que servimos a Jesus, nós temos que ter paz, né, igreja? Eu quero deixar um versículo aqui da palavra de Deus, que se encontra aqui no livro de Romanos 8, que diz assim: importante
agora nenhuma condenação há no que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o Espírito é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Então, meus amados, meus irmãos, nós que servimos um Deus vivo, um Deus maravilhoso, nós temos que andar segundo o Espírito. Porque a carne lá fora está falando mais alto do que o Espírito. Porque nós que servimos a Jesus, tem que andar na lei do Senhor Jesus. Porque a lei do Senhor Jesus, ele produz vida, produz saúde e produz força para nós caminhar nessa jornada que nós estamos caminhando, para encontrar com o nosso Espírito Santo de Deus, que chama Jesus Cristo. Porque só Ele é digno de toda honra e de toda glória, só Ele que é 100%. Nós somos pecador, não somos falha, nós todos pecam, mas Jesus não peca, porque Ele continua sendo santo. Então, para nós morar no céu, nós temos que ser santo, porque Paulo e Silas se encontrou amarrado pé e mão, e no meio daqueles presos, não tinha o que Paulo e Silas tinham, né? Que era o Espírito Santo de Deus. Então, quando foi ali pela volta da meia-noite, ele olhou para um outro e não achou em quem pegar. Ele só pegou com Jesus. E ele venceu. E aquelas correntes quebrou, aqueles cadeados que quebrou, e ele soltou aqueles presos, porque ele tinha o Espírito Santo de Deus. Então, nós que temos Jesus, nós temos que ter o Espírito Santo de Deus. Deus dá saúde, Deus dá vida, dá tudo para nós. Mas nós temos que andar na caminhada com Ele, caminhar firme com Jesus. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus continue abençoando o Senhor, pastor. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. No céu já tem morada. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Amém, amém. Como o irmão Milton falou, eu lembrei deste hino. Quem tem Jesus tem tudo. Então nós temos tudo, né? Amém. Irmão Danilo, tem mais alguma programação aí, irmão Danilo? Amém. Se possível, a gente queria ouvir um hino especial com alguma das irmãs, dos irmãos também na igreja, que deseja cantar. Temos tantas cantoras aqui, que cantou tão bem aqui, dá para fazer um coral de jovem, ficou muito bonito. Com erro aqui e ali, mas é isso que edifica. E esta igreja, ela é privilegiada, ela é abençoada, porque nós temos tantos talentos, é que tem muitos talentos enterrados aí ainda, né? Tem que desenterrar os talentos. E se vocês ficarem aí assim, com vergonha, com medo, eu vou chamar um irmão para cantar agora aqui, que vocês vão perder para ele, viu? Então vamos ouvir a irmã Lúcia? Irmã Lúcia, amém. Redentor
uma salva de palmas para Jesus. Amém. Que Deus continue te abençoando, irmã Lúcia. Quero chamar aqui agora o irmão Arlan. Ele vai demorar um pouco chegar aqui, que ele está ali no tesouraria. Mas devo dizer que tanto eu quanto o irmão Geazi, nossa, esqueci. O irmão Geazi, como o irmão Paulo, como o pastor Benedito, estamos muito felizes de hoje termos começado o companheirismo com um número considerável já de pessoas. A gente vai evolução e vai vendo que as pessoas vão começando a ver que quanto mais recebe de Deus, melhor é. Sempre mais e mais de Cristo. Amém, irmã? Por favor. Domingo passado, a gente conversou com o irmão Júnior e com a irmã Sara. Fiz a pergunta para eles dizer para os nossos jovens como é ser um pai e uma mãe. Agora a gente vai perguntar para o senhor, irmã, como o senhor vai falar com nossos jovens. Temos aqui o irmão Alex ali dentro, tem o irmão Gabriel aqui, irmão William, ali dentro tem outros também. Como é ser um esposo? As dificuldades, O senhor vai dizer aí como é ser um esposo para a gente. Amém. Uma boa tarde com Jesus. Rapaz, assim de improviso não é fácil, né? Mas, como ser um esposo? Primeiramente, dizer para vocês, os jovens, que para ser um bom esposo, você tem que ser um bom filho. Já começa daí. Para vocês, eu tenho certeza que se perguntar também para a irmã Antônia, para ser uma boa mãe, uma boa dona de casa, você tem que ser uma boa filha. Então aí já começa para você começar a ser bem-sucedido no seu casamento. Como que é ser um bom esposo? Então já começa daí. É você ouvir muito e conversar muito com seus pais. O seu melhor amigo e a sua melhor amiga é o seu pai e a sua mãe. Então daí eles vão começar a passar para você as instruções de como você vai começar a proceder na sua vida de casado. A vida de casado hoje, ela requer muita renúncia, irmão Danilo. Muita renúncia. Hoje, para você ser bem-sucedido no seu casamento, você tem que deixar o eu de lado e ter aquele triângulo. Primeiro Deus, depois a sua esposa e depois você. Mas muitas vezes, os casamentos hoje, não é dessa forma. Primeiro eu, aí depois é a minha esposa, e depois Deus. Tudo ao contrário. Então, quando você começa primeiro Deus, depois o seu cônjuge, depois você, aí a coisa começa a ser bem mais sucedida. Porque quando você começa a compartilhar, uma das coisas que nem todo casal tem, mas quando isso começa a discorrer na prática, o casal é bem mais sucedido nos afazeres domésticos. Tipo, hoje nós vamos dar uma geral na casa, então hoje a gente vai reunir todo mundo faz uma parte da faxina, alguém faz o almoço, alguém lava as louças, alguém lava a roupa, e assim vai. Então, essa parte dos afazeres domésticos também é uma parte que ajuda bastante. Por quê? Porque na maioria das vezes o homem trabalha fora. E no que ele trabalha fora, acaba-se que tem aquela noção de quem está em casa não faz nada. Não, quem está em casa não faz nada. Minha mãe não faz nada, que é só meu pai que trabalha. Aí, vamos inverter os negócios. Deixa sua mãe ir trabalhar e seu pai cuidar da casa para ver como que ele vai se sair. Né? Então, assim, às vezes para a gente valorizar o que a gente tem em casa é a gente fazer aquilo na prática. Fazer na prática. Então, os conselhos
Hoje, a gente tem que ser bem-sucedido como filho, para ser um bom esposo, para ser uma boa esposa. Porque tem aquela mãe que ela vai ser muito criteriosa. Minha filha, olha, para fazer o almoço você tem que fazer assim, assim. Ah, mãe, a senhora é chata demais. Só que daqui uns dias ela vai fazer, não é para a mãe nem para o pai, ela vai fazer para o esposo. Ô minha filha, você tem que passar a camisa do seu pai, a calça do seu pai. Ah, mas eu tenho que passar a camisa de novo do pai, aquela coisa toda. Amanhã é do seu esposo. Você está entendendo? Então vai chegar aquele momento assim, irmão Danilo, ó, você tem que fazer isso, 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 isso. Ah, mas não vou fazer. Daqui uns dias você tem que fazer porque é a sua esposa. Então a gente tem que começar a praticar hoje, é na nossa casa. Começar a praticar na nossa casa, porque isso vai trazer um bom resultado lá no nosso casamento. Se você não tem habilidade para cozinhar, comece a praticar em casa. Mãe, pai, me ajuda. Se você não sabe lavar roupa, pai, mãe, me ajuda. Isso eu estou falando não é só para o irmão Danilo, não. Estou falando para todos. Isso para ser bem sucedido. Não adianta você achar que criar aquela ilusão de achar que eu vou casar lá, eu vou ter uma secretária que vai trabalhar para mim, ela vai cozinhar para mim, ela vai passar. Não existe isso. Tá? Vocês colocam isso na cabeça de vocês. Ah, eu vou viajar bastante, mas para viajar você tem que ter aquilo assim, ó, dinheiro. Né? Tem que ter dinheiro para viajar. E quem que vai dar dinheiro para vocês? Tem que trabalhar. E muito. E a grande maioria hoje não está nem se preocupando com o básico, que é estudar. Infelizmente, irmão Danilo, não está se preocupando no básico, que é estudar. Termina ali o seu 2º grau, terminou e acha que, não, eu estou tranquilo. O pouquinho que eu sei, eu consigo já. Só que esse conseguir vai trazer muita dificuldade. Falo para o senhor por experiência própria. Terminei meu 2º grau, tive a oportunidade de fazer faculdade, não fiz só o técnico, mas isso me custou um preço, e me custa até hoje. E a pessoa, a partir do momento que assume um compromisso de uma esposa ou de um esposo, para estudar é muito difícil. É muito difícil. Então, o básico hoje, as mulheres não adianta imaginar que, mas aqui em casa eu não sei passar, aqui em casa eu não sei cozinhar, eu não sei lavar uma roupa, não sei arrumar as coisas. Na sua casa você tem que fazer isso. E o pastor Joaquim, eu lembro que nas últimas pregações dele, ele falou o seguinte: todo tanto que você orar por um casamento é pouco. Só que tem um detalhe: se você não orou antes, quando você casar, você é obrigado a orar. Você é obrigado a orar. Porque, irmão Danilo, o senhor não é qualquer um. Não é qualquer um, porque a partir do momento que você assume a responsabilidade como pai de família, você não tem que viver como o mundo. Se não der certo, eu largo. Não é assim. Se não der certo, você tem que corrigir o erro e viver até que a morte separe. Porque hoje o que está estragando os casamentos só quer viver enquanto está tudo bem. Só enquanto está todo mundo sorrindo, mas quando vem a dificuldade, quando vem as enfermidades, aí o negócio já... mas aí já começa a gaguejar no negócio, não é assim. E quando você está aqui na frente, que você fala perante a igreja, perante ao seu pastor e perante Deus, você está jurando ali fidelidade. É até que a morte o separe. Então, a gente tem que procurar muito diálogo. Principalmente com as famílias, que não está existindo mais. Não está existindo mais diálogos entre os filhos e os pais.
não está existindo mais, irmão Danilo. Então, hoje é muito fácil, dificuldade no relacionamento. Pega o celular, aí digita o texto. Dificuldade no relacionamento. Aí aparece um monte de coisa, mas não dá conta de estar com o pai, com a mãe. Pai, me fala um pouco sobre esse assunto aqui. Mãe, me fala um pouco sobre esse outro assunto aqui. Parece que as pessoas que estão do outro lado da parede, que não conhecem nem um pouco da sua realidade, vai ter muito mais credibilidade do que quem convive com você todos os dias. Como é que você quer ser um bom marido? Como é que você quer ser uma boa esposa se você não dá ouvidos ao seu pai e à sua mãe que está aqui do lado? E sendo que são eles que têm experiências de vida, são eles que vão trazer o bom sucesso para você, porque nem um pai e nem uma mãe, em sua sã consciência, leva o filho para o mau caminho. E é mandamento com promessa. É mandamento com promessa. Honrar pai e mãe. E muitas vezes, hoje, as pessoas criticam. Ah, mas quem é seu melhor amigo? É meu pai. Quem é sua melhor amiga? É a minha mãe. Esses sim são seus melhores amigos. Então, para você ser bem sucedido no seu casamento, são várias e várias coisas, mas já começa por aí. É você dar credibilidade nos seus verdadeiros e melhores amigos, que são o pai e mãe ali de dentro de casa. Para você ser um bom marido, ser uma boa dona de casa, começa por aí. Você começar a ouvir o seu pai e a sua mãe. Depois disso, aí você começa aos exemplos, porque não tem coisa maior do que o exemplo de casa. Então, quando a gente não tem essa convivência com os pais, aí acaba que você vai procurar refúgio lá do outro lado do muro. Vai no celular, digita o texto lá e aparece um monte de coisa que não quer dizer que é tudo aquilo da sua realidade. Então, quando você começa a praticar dessa forma, conversando bastante com seu pai, conversando bastante com a sua mãe, falando sobre as dificuldades, aí ele vai te explicar toda a realidade da vida. E isso vai te trazer um bom sucesso, mas é só isso? Não. Tem muitas outras coisas. E uma sugestão que eu dou não só para o irmão Danilo, mas para todos os jovens, porque antes a internet, hoje está muito liberal para todos, acessível para todo mundo. E eu estava fazendo uma conferência junto com a minha filha em casa, eu tenho aquela coleção todinha, Casamento Compartilhado, eu tenho ela em casa, em DVDs. Hoje não, o irmão Danilo, você pode ter ela lá no seu celular. Você digita Casamento Compartilhado e você tem do 1 até o 16. Então, aquela série eu já assisti 3 vezes. O que eu aconselho? Não só você e os jovens também. Assista. Assista um, aí amanhã ou 2 dias depois assista o segundo, assista o terceiro e assista a série. Ali é um ensinamento no nosso dia a dia. E isso vai trazer um enriquecimento para a pessoa, não só material, como espiritual também. Porque lá, eu lembro que ele fala dos 6 pilares de sustentação de um casamento. Os 6 pilares. Está nessa série. E cada vez que você estuda, você vai aprendendo mais. Vai aprendendo mais. Vai chegar um ponto que você vai imaginar o seguinte: o que eu estou vivendo hoje é amor. Amor à palavra, amor à minha família, amor à minha esposa. E nisso você vai só se animando cada vez mais. Amém? Deus continue te abençoando. Amém, amém. Grande palavra. Muito obrigado, irmão Arlan. Então, para ser um bom esposo, primeiramente tem que ser um bom filho. Amém. Agora, ouvimos como é ser um bom esposo. Irmã Miriam, diga para nossas moças, a senhora que já é boa com as palavras, pensei na irmã, na esposa aqui do irmão Geazi, mas agora diga para nossas moças, como é ser uma esposa? O que leva a ser uma boa esposa? As dificuldades de ser uma esposa, as bênçãos de ser uma esposa. Eu acho que Flávia falaria melhor, né?
Ela tem mais sabedoria que eu. Não é muito difícil falar, mas também não é muito fácil, né? Para ser uma esposa, no lado espiritual, prioridade ser uma cristã. Não simplesmente dizer ser crente, sim ser uma cristã verdadeira. Nós temos um exemplo pela nossa irmã Jane. Ela foi e é uma cristã verdadeira. Deus deu aquilo que ela pediu. Então, assim, quando a gente, jovem, vai casar, prioridade é orar a Deus e esperar que Deus dê uma resposta de um cristão também, como nós aprendemos hoje de manhã. Cristão casa com cristão, porque a fé é a mesma. Então, a dificuldade vem, mas a sabedoria é maior, é melhor. Na hora de criar os filhos, na hora de ter uma vida, na hora da dificuldade, você sendo cristão, você consegue absorver melhor. Então, assim, para as jovens, né, que eu tenho que falar, como o irmão Arlan falou, que eu acho que ele falou tudo, não deixou nada para mim, ser uma boa filha, se sua mãe te ensinar os caminhos certos, como zelar de uma casa, como zelar de um esposo, pedir para você repetir o serviço porque ficou mal feito, vai lá e faça. Não custa nada você tentar de novo, porque aquilo ali é a perfeição. Você vai aperfeiçoar no seu lar. Tenho certeza que você não vai querer um lar sujo, né? Sempre eu tenho feito com a Analice, eu coloco ela para lavar a área. Não, lava de novo. Ela vai lava de novo até aprender a lavar bem lavadinha. Porque quando ela tem a casa dela, não vai precisar a sogra ir lá e dizer, minha filha, você não sabe lavar uma casa, sua mãe não te ensinou você a lavar uma louça bem lavada, fazer uma comida. Então, assim, a gente tem que pensar no lado espiritual, você tem que amar a Deus, ao seu esposo, depois a você. Se você amar ele, aquilo que você quer para você, você vai querer para o outro. Você amando ele, automaticamente ele também vai te dar o mesmo amor, o mesmo respeito. Então, ser uma esposa cristã não é fácil. Quando você apresenta os seus filhos ali no caminho do Senhor, enquanto é pequeno, enquanto cresce, cada vez mais a dificuldade vai aumentando. Mas a sua fé também tem que ir aumentando. Quando a dificuldade vir, você fala, Senhor, eu apresentei a minha família a Ti. Como o pastor nos ensina, Tu e a tua casa será salvo. Então você tem que crer naquilo. Não importa a dificuldade que vir, você tem que continuar crendo naquela mesma fé de quando você começou o casamento. A gente começa, quando nós casou, Billy disse, a partir de agora você vai me chamar de amor. Falei, meu Deus, amor, então tá bom. Então, assim, pode estar raiva que for, é amor. Não deve mudar a palavra amor quando está nervoso, quando está nervosa, quando a dificuldade vir, quando os problemas vier, quando a alegria está, o amor tem que continuar. Porque para chamar de amor, não é só a palavra, você tem que falar ela com sentimento. Quando você chamar amor, tem que fazer valer o amor. Quando você falar amor, os seus filhos têm que saber que aquela palavra amor com o papai é verdadeiro. Não é um amor simbólico. Então, é muito importante a esposa ter um nomezinho carinhoso para tratar o esposo. É bom isso. Isso também Deus se agrada. Não sei falar muito não, mas é isso aí, irmão. Amém. Salva de palmas. Amém. Isso tudo é uma grande coisa, né? Principalmente para, como eu disse no companheirismo passado, nós estamos na nossa fase adolescente, jovens adolescentes. Voltar atrás a gente não volta mais, não tem como. Agora é só ir para frente, porque o rio só corre numa direção, né? Não volta não. Então, a nossa próxima fase agora é a adulta, que é isso, você vai caçar sua esposa, o rapaz vai caçar sua esposa, a moça encontrar o seu marido. E, como o irmão Arlan disse, pais, eles viveram suas experiências, tiveram 20, 30 anos de vida a mais que você, então sabem mais. Então, ser um bom marido, primeiramente ser um bom filho, ser uma boa esposa, uma boa filha. Vamos gravar isso para a gente levar para a nossa vida.
E também, essa mensagem que nós estamos lendo agora, temos duas, as bodas do Cordeiro e também Zaqueu, um homem de negócios. A mensagem das bodas de Cordeiro fala muito sobre casamento. E uma coisa que eu consegui tirar dessa mensagem foi ser cristão. Em várias partes de onde eu já li dela, eu marquei ali, ser cristão. O que é ser cristão? Hoje, creio que quantos de nós jovens aqui são os batizados? Jovens batizados já? Amém, graças a Deus. Nós nos batizamos ali, fazemos nossas promessas. Sim, você servirá a Deus até, se preciso for morrer pelo nome de Jesus, sim. E você é batizado ali. E a partir dali você se torna um cristão, seguidor de Cristo. Um cristão, ele segue a vida de Cristo, os ensinamentos de Cristo. E será que o que vivemos hoje, podemos dizer, eu sou um cristão? Será que estamos procurando ser genuínos cristãos? Porque o profeta trata muito nessa mensagem aqui, dizendo que a noiva de Cristo, as igrejas, estão querendo muito se envolver com o mundo, estão abraçando, e se chamam de cristãs. Sendo que cristão é viver plenamente a palavra de Deus. Seja doído, como a gente falou no companheirismo passado, lutando sempre contra a própria natureza, mas é buscando viver a vida cristã. Não quer dizer que você vai conseguir em todos os momentos acertar. Ninguém consegue acertar em todos os momentos. Mas tem uma parte aqui no parágrafo 119, o profeta diz assim: eu tinha visto uma mocinha lá embaixo da colina, onde eu estava trabalhando, e ela saiu de lá. E eu estava de pé à porta, bati na porta, e ela veio até a porta. Ela era uma dessas apostadoras, você sabe. Como esse bando que tiveram que prender aqui em Fênix na noite passada. Eu creio que foi fazendo uma nova perversão de rock and roll ou twister, seja o que for. E eles tiveram que levar os policiais para buscá-los. Jovens, vocês não entendem que isto é um espírito do diabo? O profeta faz essa pergunta. E naquele tempo, as músicas de rock, essas músicas eram explicitamente músicas mundanas. Hoje não, conseguiram trazer isso para as famosas músicas gospels. Eu estou assistindo uma série de programas, O Homem Perfeito, a estatura de um varão perfeito. E o profeta fala que essas músicas que se envolvem com esse estilo de rock, isso está adentrando na igreja e cegando as pessoas. Você começa a ouvir aqui você começa a ouvir música gospel. Essa palavra gospel, ele diz assim, essa palavra gospel significa evangelho, que é para ser músicas evangélicas, que é para espalhar o evangelho. Mas você ouve esses tipos de hinos, chamados hinos, essas músicas gospels, com esses ritmos, e vai ali, e daqui a pouco você está onde? Ouvindo já as músicas mundanas, que já não é mais nesse chamado ritmo gospel. Mas o profeta continua. Esta jovem, ela saiu, continuando a história, ela nem sabia que eu estava... Ela esqueceu de pé ali na porta. E ela disse, me perdoe, eu esqueci de você parado aí. E ela deu um beijo para aquele cara do rádio, seja lá o que fosse, e disse, eu te encontro em um certo local, ou seja lá o que for. Ela teria algum tipo de dança naquela noite. Eu disse ao Dr. Brown, que era um amigo meu, ele disse, como está a sua congregação, Billy? Disse, tudo bem,
Eu disse: estamos dando pílulas a ele. Ele disse: que tipos de pílulas? Eu disse: evangelho. Com certeza isso os mantém vindo o tempo todo. Vê? E ele me contou sobre isto, assinaturas de acordo, e disse: Dr. Brown, você acha que aquele apostador naquela rádio teria que fazer aquela garota assinar um acordo de que ela estaria lá naquela noite? De jeito nenhum. Ela penhoraria as suas roupas que estava usando para chegar lá. Por quê? É algo nela que a conectou, um espírito, a esta diversão mundana. E essa quantidade de parágrafos eu nomeei assim: conexão de espírito. Então ele continua: a menos que a igreja do Deus vivo, que é chamada a noiva de Cristo, se conecte com Deus, ela ainda chafurdará no mundo, no barro lamacento do pecado, até que ela esteja conectada com Deus de tal maneira, até que seus corações estejam cheios de glória e poder de Deus, até que ela possa ver nada além de Cristo. Isto é certo. Então, o que leva a ser cristão? Uma conexão de espírito com Deus, com a palavra de Deus. Você pode perceber, você traz para a sua vida pessoal, na escola, aquela matéria que você mais se interessa é a que é mais fácil de você aprender. Se você tem um certo interesse por matemática, você vai aprender muito facilmente matemática. Português, geografia, ou seja lá o demais. Então, essa conexão do espírito. Se você se conecta com as coisas de Deus, você vai agir como um cristão. Porque é aquilo que você traz para você. Mas se você seu espírito se conecta com as coisas do mundo, é aquilo que vai vir para você. Em outra parte aqui, eu demarquei ser cristão. Seja uma mulher que tente viver corretamente, um homem que tenta viver corretamente, ele se torna... voltando. Veja uma mulher que tenta viver corretamente, ou um homem que tenta viver corretamente. Ele se torna um santo rolador. Ela se torna uma fanática, ou alguma coisa antiquada. Ela é uma rejeitada, ela é uma desprezada, e rejeitada pelas pessoas deste mundo. Isto é certo. Então, é essa a grande dificuldade que encontramos quando tentamos viver essa vida cristã. É ser rejeitado em certos locais. Isto é um cristão genuíno. Aquele cristão que sabe diferenciar uma coisa da outra. Porque hoje diz, somos cristãos. Você olha numa escola, na sua escola tem pessoas de várias denominações. Mas você sabe dizer se tem algum crente ali? Esses dias para trás, na minha escola, eu até eu fiquei impressionado. Eu vi uma moça bem trajada, bem vestida, com uma saia longa. E eu fiquei assim, gente, de onde será que é essa moça? Eu fiquei impressionado. De onde que será que é? Então, as coisas já estão tão misturadas que é quase impossível de vocês distinguir isso. E ser cristão é ser diferente. Ser diferente desse mundo. Não tem como você tentar ser cristão igual o que as pessoas do mundo agem. E não adianta também a gente tentar apontar para as igrejas. Não, é nós. Somos nós. Nós estamos caminhando para onde? Para Cristo. Deus vai tratar com eles. Vamos olhar para nós. Como estamos agindo para chegarmos lá? Ou será porque você sabe que ser salvo não tem como tirar a sua salvação, que você vai viver de qualquer forma? De qualquer maneira? Não. Vamos tratar de buscarmos sermos cristãos. Buscar ter aquilo ali, a estatura de um homem perfeito. A estatura de um cristão perfeito, que começa com a base de fé, a virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal, e a pedra de coroa, o amor. Então, ter a conexão com as coisas de Deus, se você
talvez você... Nossa, irmão, mas eu não tenho muito interesse. Quando eu vou começar a ler a Bíblia, eu me canso, já está tarde, eu caço a forma de dormir. Não. Eduque-se a você mesmo. Se você está começando a ler ali, mas... Não, termine de ler. Hoje você lê um capítulo inteiro. Amanhã você lê outro capítulo inteiro. Depois você lê outro capítulo inteiro. Um momento você vai perceber que, nossa, o que eu estava perdendo? Então, devemos educar nós mesmos, porque nossa carne, ela é desse mundo, esse corpo é desse mundo. Então, ele busca as coisas do mundo. Sua mente, tudo está contra você, tudo contra o seu espírito, tudo contra você conseguir ser um cristão genuíno. E buscar também o Espírito Santo, que é o que edifica, é o que mostra que você é um cristão. Porque, tendo o Espírito Santo, você não consegue mais agir como você agia antes. Tendo o Espírito Santo, não somos mais iguais. Não conseguimos ouvir certas coisas, se sentimos incomodados. Você se sente assim, incomodado em certos lugares que você está? Você percebe que aquela atmosfera não combina com você. Porque seu espírito não está alegre. E devemos sufocar o eu. Devemos esquecer de nós e deixar que Cristo viva em nós. O Espírito Santo atua em nossas vidas. Amém? Já chegamos já num horário já bem avançado, mas então é isso. Essa mensagem, a boda do Cordeiro, trata muito sobre o casamento, o profeta ligando, comparando tanto o natural como o espiritual. Se você está com ela em casa, seu pai está com ela, leia. Como eu disse, se começar a ler, não, mas já está tarde, vou ler só 5 parágrafos. Amanhã você lê mais 5, depois você lê 10. Você vai, mesmo que não queira, mesmo que realmente você por dentro não queira mais, leia, eduque-se. Amém? E é só bênçãos que chega para nós, estarmos conectados com as coisas de Deus. Amém? Amém. É difícil começar, né, irmão Danilo? Depois que você começa a tomar gosto pela leitura da Bíblia, da mensagem, é como você disse, a gente fala, quanto eu já perdi? É isso, cada um tem que ter essa experiência própria. Eu tenho essa experiência comigo, e quando você fala, vou pegar uma mensagem para ler, é tão difícil, parece que há 1000 quilos em cima de você para você começar a ler a mensagem. Mas depois que você começa, aí você não quer parar mais. Isso é como nós ouvimos, é você entrar no Espírito. O mundo entra no espírito do jogo, de tantas coisas que eles vibram com aquilo. E nós devemos entrar no Espírito de Cristo. Não tem como ser cristão sem ter o Espírito Santo. Amém? E é isso que nós estamos buscando. Vamos ler Salmos 119. Nós não fizemos nenhuma leitura. Vamos ler Salmo 119 para nós terminarmos. E vai ficar cantando para nós o irmão Lucas. O irmão Lucas Davi vai ficar cantando para nós após a leitura, já despedindo, né, devido ao nosso horário. Salmos 119 é aquela leitura bastante conhecida, né, de todos os jovens. Encontrou aí, irmão Danilo? Tá. A minha Bíblia me ajudou aqui agora. O salmista Davi diz: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Amém. De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É o segredo para o jovem guardar a palavra do Senhor no coração. Porque se você guardar, você jamais irá pecar contra Deus, não é? Senhor Jesus, nosso bondoso Pai Celestial, tudo que nós ouvimos aqui até agora, pedimos que o Senhor possa vivificar no coração de cada um de nós, ó Pai. Desde os hinos que nós cantamos, a leitura também que nós ouvimos o irmão Milton trazer para nós de Romanos,
que o Senhor possa colocar dentro dos nossos corações e que isso seja vitamina, que isso seja fortificante para os ossos, para o corpo, para a alma de cada um dos teus filhos. No nome do Senhor Jesus, nós te pedimos estas bênçãos e te agradecemos. Amém. Amém. Podeis assentar. Vamos ouvir o irmão Lucas? Só o irmão Lucas ou é a dupla? Então vamos ouvir. Nós estamos no companheirismo e é o lugar de nós aprendermos, né? Aprender e sermos abençoados. Vamos ver aqui. Devido ao nosso tempo, se alguém deseja ir tomar água, né? Já estamos encerrando, né? Enquanto o irmão Lucas canta, se você deseja sair, pode ficar à vontade. Gritaram bem alto, libertem, soltem Barrabás. Foi como dizer: não queremos o bom Salvador. Trocaram Jesus pelo escravo de Satanás. Mataram Jesus, mataram Jesus. Oh meu Jesus, sua morte pra mim é um mistério. Pessoas que morrem sem ti e desprezam sua morte. Trocam Jesus pelo mundo e os seus prazeres, mas a tua igreja te aceita e crê no teu sangue. Gente que ainda chora a morte de Cristo e lembram das tuas feridas como pobre coitado, mas ele sofreu e morreu para que fôssemos livres, e ressuscitou e no céu como Pai ele vive. Ressuscitou, oh meu Jesus, sua morte pra mim é um mistério. Pessoas que morrem sem ti e desprezam sua morte. Trocam Jesus pelo mundo e os seus prazeres, mas a tua igreja te aceita e crê no teu sangue.
Oh meu Jesus, sua morte pra mim é um mistério. Pessoas que morrem sem ti e desprezam sua morte, trocam Jesus pelo mundo e os seus prazeres, mas a tua igreja te aceita e crê no teu sangue.